uma das reações utilizadas para a demonstração de deslocamento de equilíbrio devido à mudança de cor é a representada pela equação abaixo. Sendo que o cromato, que é o CrO4 2-, possui cor amarela, e o dicromato, que é o Cr2O7-2, possui cor alaranjada. Sobre esse equilíbrio foram feitas as seguintes afirmações. A primeira, se a gente adicionar HCl, provoca o deslocamento do equilíbrio para a direita. Então, para a gente poder avaliar a afirmativa 1, nós precisamos lembrar que ao adicionar o HCl no meio aquoso, ele vai se ionizar e vai liberar H+, mais Cl-. E quando a gente olha para a equação que representa o processo reversível que tende ao equilíbrio, a gente percebe que entre os reagentes existe H+, que é um íon que foi liberado na ionização do HCl. Então esse é o famoso clássico efeito do íon comum. O H+ do ácido, ao ser adicionado a um sistema em equilíbrio, vai provocar uma perturbação a esse sistema e vai deslocá-lo. De que forma? Como a concentração de H+ está aumentando, vai aumentar o número de choques efetivos entre o H+ e o cromato. E esses choques aumentarão a velocidade da reação no sentido direto. Isso a gente pode dizer de outra forma. A gente pode dizer que provoca um deslocamento do equilíbrio no sentido dos produtos, consumindo reagentes e gerando os produtos. Então, segundo o princípio de Le Chatelier, a explicação seria que a adição de H+ geraria uma perturbação e o sistema, para tentar combater essa perturbação, iria reagir esse H+ em excesso com outro, que é o cromato, de forma a consumir esse excesso de H+. Esse consumo geraria mais produtos, deslocando o que ele disse na questão, o equilíbrio para a direita. Então, A1 é uma afirmativa verdadeira. 2. A adição de NaOH resulta na cor alaranjada da solução. Vamos ver? Na 2, se a gente adicionar NaOH no meio, ele vai se dissociar, liberando Na+, mais OH-. Reparem que o sistema reversível que tende ao equilíbrio, quando a gente olha para a equação dele, a gente não vê nenhum desses íons, nem Na+, nem OH-. Mas a gente percebe que o OH-, ele é um íon que reage muito facilmente com os íons H+ do meio, gerando água. Então, o que vai acontecer é, toda vez que a gente adicionar uma base de arrênios no meio, ela se dissocia, libera OH-, que vai consumir o H+ do meio, reduzindo a sua concentração. Esse é o famoso efeito de reações paralelas. Reação paralela entre o OH-, que veio da base, e o H+ do sistema que está em equilíbrio. Então, a redução da concentração de um reagente desloca o equilíbrio no sentido inverso, gerando cromato e reduzindo a concentração de dicromato. Então, como vai aumentar a concentração de cromato, e o cromato, segundo o próprio enunciado, ele é de coloração amarela, ou dá à solução uma coloração amarela, a tendência é que com esse efeito de reação paralela da base com H+, é gerar uma espécie amarela. Então, não uma espécie laranja, como foi informado na segunda afirmativa. Então, a segunda, para mim, ela é falsa. Terceiro, a adição de HCl provoca o efeito do íon comum. Enquanto a gente corrigiu a primeira, a gente viu que o H+ é um cátion liberado pela ionização do ácido e ele já está presente no sistema em equilíbrio. Então, esse é o famoso clássico efeito do íon comum. Então, a 3 está verdadeira. E 4. A adição de dicromato de potássio não desloca o equilíbrio. Bom, só para a gente entender isso, o dicromato é esse aqui, ó, K2Cr2O7. Se a gente adicionar ele no meio aquoso, ele, por ser um sal com uma certa solubilidade em água,
ele se dissociaria em 2K+, Cr2O7 menos 2. Moral da história. Adicionando esse composto ao meio aquoso, ele liberaria um íon que é comum ao sistema em equilíbrio, que é o dicromato. Esse dicromato é um produto. Isso iria aumentar a concentração de um dos produtos, deslocando o equilíbrio no sentido inverso. Então, dizer que não desloca equilíbrio é falso. Então, a 4 é falsa. Então, portanto, a resposta dessa questão é 1 e 3 verdadeiros. Mas observem que ele pediu as corretas e não tem nenhuma alternativa aqui digitada que tenha o envolvimento da 1 e da 3. Gostaria que vocês prestassem atenção que as alternativas A e C estão escritas 1 e 2. Então, provavelmente, no gabarito, quando vocês olharem no material, a resposta é 1 e 3 e é letra C. Então, provavelmente, houve um pequeno erro de digitação aqui, que eu queria que vocês consertassem na questão, colocando que na letra C a alternativa é 1 e 3. E é essa a nossa resposta.